Bom, continuando a nossa conversa, perguntaria ao professor Alexandre Câmara. Essa nova técnica de julgamento não unânime inibe votos divergentes? É claro que não dá para fazer uma análise jurídica disso, né? Ela acaba sendo uma análise mais sociológica e tal. Mas eu diria que esse risco existe. Eu realmente diria que esse risco existe. De alguém, de repente, abrir mão de um voto divergente, de algo que talvez não seja ali uma questão tão relevante do ponto de vista do seu entendimento, do seu modo de ver o mundo, e optar por concordar, às vezes até fazendo uma ressalva de entendimento, para evitar a necessidade de se aplicar o 942. Eu acho que esse é um risco que efetivamente existe. Eu acho, se me permitir, que havendo uma composição plena, sem a necessidade de convocação, eu acho que o magistrado não abriria mão de manter a sua posição, a não ser que fosse uma questão de menor relevância, onde ele, como foi dito pelo professor Câmara, que ele ressalvaria a posição dele e manteria. Mas naquelas hipóteses, penso eu, que havendo composição plena, sem a necessidade de convocação de suplentes, coisa e tal, que pode demandar tempo, como a professora Márcia já bem sustentou aqui, eu não vejo razão que justificasse ou que justificaria essa postura do magistrado de abrir mão da sua convicção para acompanhar o julgamento. Do contrário, havendo a necessidade de uma convocação, eu acho que em questões de menor relevância, não é uma resposta jurídica, evidentemente, não pode ser jurídica, mas aí eu acho que ele se valeria de uma ressalva, de uma declaração de voto, alguma coisa assim, para evitar a ampliação, porque isso demandaria tempo. Aí nós voltamos àquela questão, redução de litigiosidade totalmente prejudicada. Isso eu acho que pode ser até um contrapeso natural, que é até saudável na aplicação da técnica, porque ela realmente só se justifica ser aplicada nas situações em que há uma divergência relevante. Tá? Se na avaliação do magistrado essa relevância não tem, essa divergência não tem essa relevância, eu não vejo nada de errado ou mal dele não sustentar a sua opinião divergente. Não sei, o que a professora Márcia Cunha acha? Eu não vi, na verdade, nenhuma diferença de modificação de julgamento, nos julgamentos dos quais eu participo, evidentemente, nesse sentido, de antes do novo código para depois do novo código. O que eu sempre senti é uma tendência mesmo dos magistrados no colegiado tentarem unificar o julgamento, né? Então nós, normalmente, um cede um pouco aqui, o outro cede um pouco ali, obviamente naquilo que é possível se ceder. É evidente que aquelas coisas que são princípios para mim e um princípio diferente para o outro desembargador Ayub, ninguém vai abrir mão, vai apear desse entendimento, né? Mas coisas que podem ser realmente analisadas, e eu efetivamente, sinceramente, não vejo isso como o 942 como um estímulo maior a essa unidade. Eu já via isso anteriormente, eu acho extremamente saudável, eu acho que sempre um julgamento unânime é um julgamento melhor para a população do que um julgamento divergente, no sentido de a pessoa que é julgada por um julgamento unânime se sentir mais segura e mais conformada, não é segura, na verdade mais conformada com aquele julgamento do que um julgamento por maioria. Isso é da natureza humana. Essa coisa da pacificação é mais complicada quando o julgamento não é unânime para o ser humano. Ele fala assim, poxa, tem alguém que pensa como eu, então eu não estou tão errado assim, apesar de eu perder. Não pacifica tanto. Exatamente. Então, nós, como julgadores, temos essa consciência e procuramos, de certa maneira, já compor desta maneira. E acho que isso já ocorria, não tenho certeza, pelo menos na minha experiência pessoal, isso já ocorria antes e continua ocorrendo com a mesma frequência ou não. Portanto, neste ponto eu não vejo o 942 como uma ameaça de manifestação de entendimento divergente. Até porque o magistrado tem muito medo de no futuro se contradizer sem uma justificativa para tal. Porque mudar de opinião é uma coisa absolutamente natural.
E muitos de nós escrevem artigos, dá aula, então nós temos um compromisso com a nossa própria fidelidade, de não podemos dizer uma coisa aqui e outra acolá. Né? Não sermos incoerentes, exatamente. Então a gente deixa essa margem de trabalho do entendimento para coisas menos importantes, vamos chamar assim. Aquilo que a gente realmente considera como um fato importante, ninguém desce dali e mantém o seu posicionamento, seja decisão de perca por um, ele seja o único, 4-1, 3-2, não importa qual vai ser o resultado, ninguém vai descer disso, porque isso terá um custo no futuro para o próprio magistrado muito elevado. Professor Zé Roberto, se me permite uma pergunta ao professor Alexandre Câmara, e me veio à mente agora, nós estamos criando a cultura do novo Código de Processo Civil, porque substancialmente, a meu sentir, houve uma mudança muito profunda no Código de Processo, que muitos ainda não observaram. Eu acho que vai demorar mais de 10 anos para esse código entrar em vigor. Eu digo, isso não é para a minha geração, certamente não é. Mas eu digo o seguinte, no momento em que consolidarmos a cultura da sistemática dos repetitivos, onde há uma uniformização do entendimento, como diz Teresa Arruda Alvim, o dono do fato é o juiz e como tal ele pode realizar o distinguish, mas o dono do direito não é o juiz, não é a parte, é a sociedade. Lógico. Então, com a criação dessa cultura que vai acontecer daqui a alguns anos, acredito muitos anos, será que a tendência do 942 não é de não desaparecer, mas de reduzir sensivelmente? Eu acho que sim, E eu até iria um pouco além da fixação da base para isso, Ailton. Você falou da cultura dos repetitivos. Né? Eu acho que tem um outro ponto que está antes da questão dos repetitivos e que penso eu, a base para a gente poder projetar um futuro em que a utilização do 942 seja cada vez mais restrita e talvez, de um modo geral, restrita a questões fáticas. Exatamente porque a distinção vai ser feita no caso concreto. E num colegiado pode ser que um veja uma distinção que o outro não viu. Né? Mas eu acho que a base fundamental para isso é um dispositivo do CPC, que para mim é o artigo mais importante do CPC, o artigo 926, que é o que diz que os órgãos jurisdicionais têm 4 deveres. Uniformização da jurisprudência, estabilização da jurisprudência, decidir com integridade, decidir com coerência. Então, penso eu que especialmente por conta dos deveres de coerência e integridade, com a exigência de que se respeitem padrões decisórios que vêm sendo construídos, que a nova decisão seja mais um capítulo de um romance em cadeia, para usar a conhecida metáfora dworkiniana, e que então uma decisão não possa ser diferente pelo simples prazer de decidir diferentemente, por conta de uma visão pessoal de mundo do magistrado, que se dissocia de tudo aquilo que a sociedade estabeleceu, construindo uma história institucional para o modo como aquela questão é enfrentada e resolvida. Penso que a tendência a médio e principalmente a longo prazo é que o 942 acabe ficando mais restrito a divergências em questões fáticas ou a questões jurídicas novíssimas, sobre as quais a gente ainda não tenha construído uma história institucional que permita essa uniformização com coerência e integridade. E até pegando carona no que o senhor falou a respeito dessa posição pessoal do juiz, é óbvio que se ele tiver uma distinção que ele poderá e deverá realizar para tentar fugir da sistemática do jeito, mas não a tendo, ele gera uma insegurança jurídica que traz uma repercussão negativa, não é para o caso concreto, é para o país em geral. Sim. Porque quando a gente fala em segurança jurídica, a gente está pensando também, professor, a gente está pensando também no investidor que está olhando o Brasil. Sem dúvida. A segurança jurídica, porque eu resumo direito é o bom senso codificado. E eu penso no direito como segurança jurídica. Há segurança jurídica naquele país, há segurança. Eu entro naquele país, não há segurança jurídica. Cada um decide de uma forma, cada um decide como pensar melhor. O direito não é da sociedade, o direito é daquele juiz. Nós não temos segurança jurídica. Então esse é um tema que me parece que é a sistemática dos repetitivos, no momento da sua consolidação, da cultura da sistemática dos repetitivos, no momento em que entender que eu não posso ser, não, mas eu penso assim.
Eu penso assim, faça sua ressalva, mas acompanhe a posição já consolidada na jurisprudência. Eu acho que nós temos a tendência de ter um código que vai resolver um caso pontual, mas terá um impacto enorme para frente, enorme em outras áreas do saber, trazendo essa segurança jurídica, trazendo o investidor, e a partir daí passa a ser, eu escrevi um artigo sobre isso, um grande indutor para o investimento. Quer dizer, eu concordo 100% com o que o professor Alexandre Câmara acabou de afirmar. Eu acho que, inclusive, isso seria o desejável. Eu, inclusive, acrescentaria que o ideal seria que o legislador tivesse criado restrições para a aplicação do 942 em questões de direito. Porque as questões de direito, elas são decididas, na verdade, pelos tribunais superiores, pelos tribunais de Brasília. Não sei se acrescenta ao debate discussões maiores nos tribunais locais. O mesmo não acontece com as questões de fato. Realmente, as questões de fato que se esgotam nos tribunais locais, muitas vezes elas realmente merecem uma reflexão maior. Eu acho que o uso saudável e proveitoso do 942 está exatamente como o professor Alexandre Câmara apontou como o possível final dessa história, né? Que seria no caso de questões de fato. Eu, como o professor Ailbe disse, concordo plenamente com o que todos disseram aqui, e que, na verdade, o investidor não tem medo do risco. O investidor tem medo do risco não sabido, que ele não tem como aquilatar que ele está correndo quando ele está entrando no negócio. Agora, aqueles riscos que ele conhece, desses ele não tem medo. Ou ele vai avaliá-los previamente, ou ele vai entrar no negócio, ou ele não vai entrar no negócio, e pronto, e acabou. E a jurisprudência, a decisão judicial, não pode constituir necessariamente, é lógico que eventualmente isso pode ocorrer, mas não como regra, constituir um risco não sabido. Ele entra no negócio porque a jurisprudência hoje é neste sentido, a legislação hoje é neste sentido. 2 dias depois, aquilo vira ao contrário, de cabeça para baixo, e isso apavora qualquer investidor, grande, pequeno, internacional, nacional. É a esse tipo de risco que o investidor tem aversão. O investidor não tem aversão ao risco. Quem tem aversão ao risco não é investidor, não é empresário, né? Vai ser funcionário público, mas investidor jamais. Então, e isso é importantíssimo. E aí, voltando àquela questão anterior, na questão da unidade do julgamento, é exatamente muito mais sobre as questões de fato que nós temos flexibilidade para nos compormos de forma unânime do que nas questões de direito. Quando a divergência é numa questão de direito, dificilmente eu vejo o colega voltar atrás ou anuir ao entendimento, porque a questão de direito, ela vai se apresentar novamente de forma concreta e da mesma forma como se apresentou naquele primeiro caso. E o risco de você ser pego numa incoerência muito grande. Na questão de fato, não, porque o fato é uma interpretação rápida e ligeira daquele fato conforme as provas que lhe são apresentadas naquele caso concreto. No outro caso concreto, o fato pode ser o mesmo fato, mas ele lhe ser apresentado com outras provas que permitam uma outra interpretação deste fato muito semelhante, que na verdade fatos não se repetem, questões de direito se repetem, fatos são semelhantes, né? Então não há essa identidade. Eu acho que realmente nós vamos caminhar exatamente no sentido que o professor Alexandre falou. Eu só queria, para completar, porque essa é uma questão que me atrai a minha atenção há muito tempo. Em 2003, vejam que não tem nada a ver com o novo CPC, né? Em 2003, eu publiquei um artigo na revista da Emerge chamado Exercício Impessoal da Jurisdição Civil. Acho que foi o primeiro trabalho que se publicou no Brasil enfrentando essa questão de se ter um entendimento já consolidado e o juiz não poder então dizer decido diferente simplesmente porque não concorda, né?
e falando da aplicação do princípio da impessoalidade, lá do artigo 37, ao exercício da jurisdição. Vejam isso em 2003, portanto 12 anos antes do Código ser aprovado. Ninguém nem cogitava de fazer um novo Código naquela época. Acho que a grande questão gira mesmo em torno da segurança jurídica. Isso está ligado a tudo isso que a gente vem falando, mas no que diz respeito às questões fáticas, e a professora Márcia falou muito bem, essas questões fáticas elas vão se apresentar de maneiras diferentes em cada processo, fatos não se repetem, cada caso é um caso, etc. Mas o próprio Código de Processo Civil nos dá elementos para obter segurança também em relação aos fatos. E para mim, o ponto mais simbólico disso tudo é a eliminação do livre convencimento como técnica de valoração de prova, né? Esse convencimento não pode ser livre, no sentido de que o juiz pode dizer o que ele quiser. Ele será livre para exercer o distingue. Nesse momento, mas a gente tem que entender o que é esse livre, né? Quer dizer, o juiz não pode dizer o que ele quiser sobre o que está nos autos. O que eu quis dizer é o seguinte, o juiz, porque eu escuto muito e leio muito, muitas críticas a respeito da sistemática dos repetitivos, a partir do momento que entendem que o juiz está engessado. Ele não está engessado. Não está. A unidade do direito deve ser respeitada, porque isso é um fenômeno que traz impactos na economia, inclusive. Mas isso, agora, ele pode exercer o distingue se houver elementos para eu acho que a questão é que no Brasil se olhou para esses precedentes que são formalmente vinculantes como se eles fossem o final da história. E, na verdade, eles são o princípio da história. Né? Quer dizer, se existe um acórdão de repetitivo e eu tenho de julgar uma outra causa agora, eu tenho de partir do acórdão de repetitivo para construir a decisão do caso concreto, o que permite o distinguishing, permite o overruling, quer dizer, distinção e superação. Eu tenho um probleminha com essa história da gente usar termos em outras línguas, por mais que eu as fale. Acho que a gente tem que falar em português, né? Tem que respeitar o que está na Constituição. Então, acho que a gente parte do precedente para construir a decisão do caso concreto, se for o caso, fazendo as devidas distinções e superações. A gente não pode olhar para aquilo dizendo assim, olha, o STJ decidiu que é assim, então é assim e acabou, porque a gente vai trocar uma aplicação mecânica por outra aplicação mecânica. Em vez de a gente achar que a lei resolve todos os problemas, a gente vai achar que o precedente resolve todos os problemas. E daqui a pouco a gente vai ter que criar um mecanismo para resolver o problema de como se interpreta o precedente. Então, a gente tem que mudar um pouco esse enfoque. O precedente não é o fim da história, ele é o ponto de partida. Você começou muito bem quando falou do overruling, porque o mundo é mutante. Daqui a 10 anos nós não estaremos vivenciando o que vivenciamos hoje. Então, o Código oferece tantas técnicas, tantos instrumentos para que possamos modificar. Então, o precedente criado hoje não significa que ele vai se perpetuar. Ele pode ser modificado. Desde que se respeite segurança jurídica. Exatamente. E aí a modulação de efeitos é fundamental. O 927, parágrafo 3º. A minha preocupação é que haja uma modificação ao sabor. E aí eu não critico o advogado, porque eu também tenho o gênio do advogado, porque para ser juiz eu fui advogado, né? Não é verdade? O fato é o seguinte, meu medo é a mente brilhante dos advogados de a todo instante quererem mudar a posição já consolidada, trazendo... Eu me lembro com muita nitidez, só não me lembro bem se a súmula era 243, 253, 257, que tratava da DRG antecipada, onde, em razão de um recurso de São Paulo, o STJ modificou o entendimento e cancelou aquela súmula. Por quê? Porque foi um recurso muito bem fundamentado. E se isso acontecer, houver manifestações que levem ao conhecimento dos tribunais, que firmaram uma posição, que aquela posição não é a mais acertada, e isso é comum porque errar é humano, nós vamos ter alterações, nós vamos ter modificações. O que eu quero, ao final, dizer, não há engessamento como alguns pensam, alguns defendem. Não há um engessamento. A gente sempre se houvesse, nós estaríamos com o pior ordenamento jurídico não tenho dúvida. Não, e a verdade é a seguinte, o fato da jurisprudência não ter dúvida sobre a aplicação de direito não julga a causa. Porque seria o mesmo que dizer que uma lei clara, que não cite dúvidas, não geraria disputas. Tá? Porque isso não vai prescindir do trabalho do magistrado de, no caso concreto, saber se houve realmente a hipótese que está prevista na lei e os fatos o que dizem, a favor de quem.
O que eu acho que às vezes acontece com a questão dos precedentes é que se pega uma frase da ementa e se trata como se fora um precedente. E não é. São raras as vezes em que você vê que quem está aplicando o precedente se deu ao trabalho de ler o acórdão como um todo. O piloto, né? Ou ler, muitas vezes é necessário se ler a evolução toda daquele processo para que nós possamos ver qual é o caso concreto que deu nascedouro aquela solução. Para se ver de que se está falando naquela emenda. Muitas vezes a gente não sabe do que se está falando naquela frase daquela emenda. Aí, 489, parágrafo 1º, inciso 5º. Né? Não está fundamentada a decisão que invoca o precedente sem identificar seus fundamentos determinantes e demonstrar que ele se ajusta. Exatamente. O código ele traz todo o arcabouço para permitir que haja... O que a professora Márcia falou já aconteceu comigo. A leitura da ementa me conduziu a uma conclusão absolutamente contrária ao teor do voto. Ou seja, a ementa ou não estava bem feita, ou eu não a li devidamente. Mas o fato é que o corpo do voto, o acórdão, o paradigma, o piloto, ele tratava do assunto de maneira absolutamente distinta da ementa. E isso é um perigo. Por isso a fundamentação nos leva a uma conclusão mais justa. E outra coisa, isso acontece também com as súmulas. Se pega uma súmula, aplica-se o tributo X nas hipóteses Y. E nem sempre é o caso concreto que você está tratando. Quer dizer, é preciso saber lidar com esse mecanismo do precedente e da jurisprudência majoritária. Não é simplesmente pegar uma frase e aplicá-la no caso concreto que se está julgando. Então, para concluir, professor, não, só para dizer que, enfim, todo mundo vai ter história disso, né? Mas a gente tem casos que são emblemáticos. Eu conheço um caso de um certo Tribunal de Justiça que não é o do Rio de Janeiro, e eu me deparei com esse caso numa pesquisa que fiz, em que a ementa do acórdão tratava de alienação fiduciária de bem imóvel, mas o acórdão era sob reconhecimento de união estável. E depois as partes entraram com embargo de declaração alegando contradição entre a ementa e o acórdão. Era o tribunal mesmo? Era um tribunal de um estado que não é o nosso. E aí o que aconteceu? O tribunal deu provimento aos embargos de declaração, reconheceu que por um engano colocaram a ementa errada ali e determinou que aquela ementa fosse substituída por outra. Mas o departamento que cuida da informática do tribunal não alterou na página de jurisprudência. Então, nos autos do processo está certinho, na página de jurisprudência não. Então, a gente corre o risco de alguém dizer, olha, tem uma decisão do tribunal tal, no processo número tal, e citar a ementa que é de alienação fiduciária. E naquele processo isso não foi discutido, a questão era outra. Né? E tem um caso famoso de um enunciado de súmula do Supremo, enunciado 630, que diz que a associação pode impetrar mandado de segurança coletivo na defesa de interesses de parte dos seus associados, sem fazer uma ressalva que está em todos os precedentes que deram origem ao enunciado, que é o de que isso é possível desde que esse interesse de uma parte não contrarie os interesses da outra parte. Essa ressalva está em todos os precedentes e não está no enunciado. Se a gente aplicar o enunciado por subsunção, vai julgar errado todos os casos. Bom, então, quer dizer, pelo que eu estou entendendo, há um consenso aqui no que diz respeito à discussão que a gente teve e ao tema que a gente está conversando, que é o 942. Que o de lege ferenda seria uma boa ideia que se restringisse essa discussão às questões de fato. Para mim, na minha opinião, de lege ferenda acabar, mas se não for possível acabar... Argumentando, seria restringir as questões de fato, que é quando o tribunal local exerce o juízo final sobre a questão. Né? As questões de direito serem melhor discutidas no tribunal tem grande importância, mas isso não é definitivo, porque essas questões podem ser levadas para os tribunais superiores que dão a última palavra sobre o assunto. Quer dizer, então me parece que a conclusão, me parece unânime aqui, seria nesse sentido, argumentando. Com ressalva de entendimento pessoal. Então vamos concluir esse bloco e vamos voltar daqui a pouco.